aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante, mas infelizmente não é tão discutido quanto deveria, que é sobre o trabalho doméstico. E, sobretudo, o trabalho doméstico aqui no Brasil. Nós vamos conversar sobre bastante coisas, vou trazer o contexto histórico, muitos dados importantes para vocês, como estão as coisas hoje em dia, a legislação, enfim, muitas coisas a gente vai conversar aqui hoje. Então já não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, ok? Agora sim, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em 3 segundos de vídeo a beleza já foi embora, eu já prendi aqui o cabelo pra cima, vocês estão ouvindo provavelmente um chiadinho de fundo porque é o ventilador, mas assim, não dá pra gravar no calor, entendeu? Então eu tive que deixar o ventilador ligado, vai fazer um pouquinho de barulho, mas aí eu falo mais alto pra tentar compensar. Lembrando que todas as fontes, ou seja, todos os dados que eu peguei pra fazer esse vídeo vão estar aí na descrição. Então se você tiver interesse, depois você dá uma olhada lá. Começando, é claro, pelo contexto histórico, o trabalho doméstico não é algo novo, muito pelo contrário, e esteve presente em várias histórias e países. Na Roma e na Antiga Grécia, por exemplo, e até em outras civilizações, o serviço doméstico, o trabalho doméstico, era visto como um trabalho exercido por escravos, então era sempre feito pelas pessoas escravizadas. E aqui no Brasil não foi diferente. Com a chegada dos portugueses aqui no Brasil em 1500, o Brasil se tornou uma colônia. Antes, era feito pelos índios, mas depois o trabalho doméstico foi exercido pelas mulheres negras escravizadas. Inclusive, segundo Douglas Gomes, estou aqui com o notebook, segundo Douglas Gomes, no texto A Origem do Trabalho Doméstico no Brasil, a atividade desenvolvida pela empregada doméstica era de mucamas, amas de leite, costureiras, aias, pajens, cozinheiros, também cuidavam dos filhos dos senhores, transmitiam recados, serviam à mesa, recebiam visitas, enfim, por aí vai. Tem outro artigo também muito bom que eu vou deixar aí na descrição para vocês, que fala sobre isso, que diz sobre a ama de leite e a transição, das amas de leite para as amas secas. Nossa, como assim? Vou explicar. As amas de leite eram mulheres negras escravizadas que faziam trabalho doméstico, além de cuidar dos filhos dos senhores. O aluguel das amas de leite era uma prática muito comum entre 1800 e 1900, por aí. E isso não necessariamente no Brasil, tá? A gente tá falando mais num contexto mundial. Embora essas amas de leite eram vistas como algo luxuoso, por exemplo, nossa, aquela família tem um grande poder aquisitivo, tem um poder aquisitivo a ponto de ter uma ama de leite. Também era visto como algo ruim. Então, essas mulheres eram vistas como interesseiras, como elas queriam, comida, enfim, essas coisas. E bom, já pegando uma referência aqui, em 1874 foi declarado por Francisco Moura assim: a ama escrava, quando é alugada, não leva em sua companhia o seu filho. Ela é obrigada pelo seu senhor, a fim de dar um aluguel maior, a abandoná-lo. Portanto, ela vai contrariada e odeia a família que a aluga, e principalmente a inocente criança a quem ela vai fazer as vezes da mãe. Esse período foi muito marcado pelo que a gente conhece hoje como Casa Grande e a Senzala. Inclusive, eu não posso falar sobre esse tema sem deixar de mencionar o livro de Gilberto Freire, que fala justamente sobre isso, a Casa Grande e a Senzala. Eu não sei se necessariamente os homens negros eles também iam para a Casa Grande, que era a casa do Senhor, mas majoritariamente as mulheres negras escravizadas, elas saíam da Senzala, iam para a Casa Grande, ficavam lá o dia inteiro trabalhando, cuidando da casa deles e tudo mais, e depois elas voltavam para a Senzala. Conforme foi passando o tempo, começou a surgir, a se propagar aquelas ideias higienistas. Ah, como assim? O que é isso? É isso daqui, é basicamente formas, pensamentos de como as pessoas deveriam se portar, quem eram os verdadeiros cidadãos daquela área, daquela cidade, enfim, essas coisas. E aí, olha só, Del Priore, de 1993, indica 2 discursos que visavam a domesticação da mulher no período colonial. O discurso religioso, que controlava corpos, hábitos e defendia crenças, e o discurso médico, dando força ao anterior e assegurando cientificamente que o papel feminino era procriar. Nesse sentido, a imagem da mulher de elite era de uma pessoa discreta, isolada e submissa, a mãe ideal.
diferenciando-se da promíscua subalterna, que seria as mulheres negras ou indígenas. Então, com esse pensamento higienista, os negros e negras naquela época estavam começando a incomodar aquelas pessoas. E aí veio mais racismo ainda, falando que algumas doenças eram oriundas dos negros. Então, a doença do leite, que vinha das amas de leite, enfim, tudo de ruim era associado às pessoas negras. E começou aquele pensamento de que quem tinha que criar as crianças eram as mulheres brancas. As mulheres brancas, elas tinham que amamentar os seus próprios filhos. E aí essa ideia de amas de leite já foi sendo deixado de lado. Mas claro que isso não foi de uma hora para outra. Embora as mulheres brancas agora tinham que amamentar seus próprios filhos, ainda era preciso fazer o trabalho doméstico, que ainda era voltado para a mulher negra escravizada. E é isso que o artigo que eu trouxe aqui para vocês menciona sobre a transição das amas de leites para as amas secas. No caso, as amas secas se tornariam as babás. Não parando por aí, porque no outro artigo é citado que houve uma junção da casa grande e da senzala, tornando-se o quartinho da empregada. E olha só, prestem bastante atenção nisso. O quarto da empregada foi criado como uma forma de controlar a jornada de trabalho da empregada doméstica, levando-a ao isolamento e ao desconforto, uma vez que eram espaços sem ventilação e insalubres, além de ser considerado como uma relação de trabalho, uma vez que os laços e dependências afetivas recíprocas entre a trabalhadora e a família são diluídos na distância física, redimensionando-se para o reconhecimento do valor profissional da trabalhadora. Vocês perceberam como as coisas só mudaram de lugar? O racismo, ele não foi criado recentemente, ele não é algo novo. Ele está presente aqui no Brasil desde 1500. O racismo é toda uma construção que aconteceu, e não falo só aqui no Brasil, né, mas no mundo, assim, no geral, e que por conta dessa construção, seja no Brasil lá em 1500, ou então no mundo aí em diferentes épocas, em diferentes anos, traz consequências até hoje para a população negra. E ainda falando da história aqui, houve um momento que começou o movimento abolicionista. Abolicionista, tá certo, né? Abolicionista. Então, só em maio de 1888 que teve a mais conhecida aí, né, Lei Áurea. Só que antes disso já tinham sido criadas outras leis, como por exemplo em 1850, que foi a extinção do tráfico negreiro, e tem também a Lei do Ventre Livre em 1871, que tornava livre os filhos nascidos após essa lei, né, os filhos das escravas. Essas leis e algumas outras que estiveram, assim, foi só botar no papel mesmo, porque na realidade não adiantou nada. Até porque pensa, tá, o filho nasceu livre, mas o filho, ele é um bebê, ele é uma criança, ele não vai saber se virar, ele vai precisar da mãe. E a mãe ainda tá naquela condição de escravizada. Enfim, teve outras leis também, teve uma das leis, eu coloco o nome aqui, que foi escravos mais de 60 anos eram livres, só que assim, o prazo de vida, digamos assim, de um escravo não passava de 40 anos. Os escravos, por conta de serem muito impostos, o trabalho braçal e todas essas coisas e as más condições de vida, eles morriam muito cedo. Então nenhum escravo chegava a 60 anos. Então vocês veem como essas leis, né, essas instaurações, elas tinham muitas falhas. Elas eram feitas para não acontecer. Essa lei que eu falei dos 60 anos, na verdade são 65 anos, tá? Então, piorou. É a lei dos sexagenários de 1885. Enfim, péssimo. E não para por aí, porque se você acha que foi tudo perfeito depois da Lei Áurea de 1888, você está super, hiper, ultra errado. Porque o que aconteceu? Com a liberdade desses escravos, no caso agora ex-escravos, né? Esses ex-escravos, eles eram totalmente excluídos da sociedade. Então, eles não tinham onde trabalhar, porque ninguém queria contratar um negro ou uma negra para trabalhar, no caso, trabalho assalariado. Eles não tinham onde morar, não tinha nenhuma política pública
para dar assistência a essa população, então eles ficaram totalmente marginalizados na sociedade. Inclusive, é a partir daí que começa aquela ideia de favela, sabe? Por quê? Porque existiam os grandes centros urbanos, onde ficava, tipo a cidade, né? Onde tinha trabalhos e tudo mais. Só que essa população negra, ela não era encaixada ali. Então, ela sempre era marginalizada. Ela era tirada dali. Eles iam se afastando do centro da cidade porque não tinha espaço para eles ali. Não queriam eles ali. E como eles não eram aceitos ali, eles precisavam ainda assim de um local para morar. Então eles se afastavam das cidades e moravam ali em torno das cidades, seja em morros, em lugares totalmente inadequados para uma habitação. E é por conta disso também, por conta dessa instauração de leis que na verdade não adiantou a nada, que algumas mulheres negras ainda decidiram, ainda permanecer na casa dos senhores trabalhando. Porque ali era péssimo, mas ela tinha um local para morar, ela tinha uma comida para comer, sabe? E não pense que era um trabalho assalariado, que ela era contratada para fazer o trabalho doméstico ali. Não, era em troca de comida e um teto. Fechando essa parte do contexto histórico, hoje em dia a gente já tem algumas leis que asseguram o trabalho doméstico, que meio que regulamentam o trabalho doméstico, tá? Só que isso, é claro, não veio de uma hora para outra, veio através de muitas lutas. Se não houvessem pessoas, se não houvessem mulheres que lutassem pelos seus direitos dentro desse tema, né, dentro desse trabalho doméstico, não ia ter nenhuma lei, vocês podem ter certeza. Então vamos falar um pouquinho sobre essas leis. Em 1923, foi regulamentado a locação de serviço dos empregados, incluindo os domésticos, e trouxe dispositivos que visavam atender às necessidades e interesses desses trabalhadores. Em 1941, conceituou, mas de forma simples, os trabalhadores domésticos e disciplinou a alocação de seus serviços. Essas duas não mudaram tanto a situação, tá? Alguns direitos e proteções só surgiram em 1972, que trouxeram alguns direitos como benefícios e serviços da Previdência Social, férias anuais condicional de 1/3 da carteira de trabalho, vale transporte. Lembrando que a consolidação das leis do trabalho, né, a CLT na verdade, surgiu em 1943, mas o trabalho doméstico não foi mencionado. Na Constituição de 1988, houveram direitos em 9 artigos, como salário mínimo, 13º e entre outros. Em 2001, foi facultado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na UFGTS, e o seguro-desemprego, o que não serviu praticamente de nada, porque era facultado, ou seja, o empregador que decidia se ia pagar ou não. Um avanço significativo foi em 2006, que trouxe o direito a descanso semanal remunerado aos domingos e feriados, 30 dias corridos de férias, garantia de emprego à gestante desde a confirmação da gravidez até os 5 meses após o parto, vedou descontos também no salário por fornecimento de alimentação, higiene, vestuário e moradia, e entre outros. Então, em 2013, teve a aprovação da proposta de emenda constitucional número 66, conhecida como a PEC das Domésticas, que alterou o artigo 7 da Constituição, visando igualar os direitos trabalhistas dos domésticos, e domésticas, aos trabalhadores urbanos e rurais, e incluiu mais de 16 incisos, que são tipo desdobramentos de parágrafos. Incluiu mais de 16 incisos no parágrafo único do artigo 7 da Constituição. Resumindo, para não dar um nó na cabeça, até porque eu também não sou especialista em leis, além da lei de 1972, é protegido os direitos pela Constituição Federal e pela CLT, como jornada de trabalho e férias, jornada de trabalho para quem repousa no local, FGTS, hora extras e por aí vai. Lembrando que eu fiz esse vídeo pesquisando muito sobre o assunto, mas caso eu fale algo errado, por favor me corrijam nos comentários, tá? Agora falando um pouco mais da atualidade, seja assalariado ou não, o trabalho doméstico é visto como um trabalho feito para as mulheres. Além do mais, quem já assistiu esse vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, vai lembrar do que eu vou falar agora, que é que o trabalho doméstico é visto como algo improdutivo, ou seja, ele não traz lucro ao capital. Então, não é um trabalho considerado capitalista. Logo, se não é capitalista, se não valoriza o capital, ele não é um trabalho valorizado. E também é um trabalho de sobrevivência, porque ele não traz lucro, ele não traz ascensão
de classe, ascensão na sociedade. Então você não pode crescer, você não pode ter mais dinheiro. Se não traz lucro, se não traz ascensão social, é um trabalho de sobrevivência. As pessoas fazem aquilo porque ela não tem outra opção. É um trabalho de última opção para quem não tem acesso, para quem não consegue adentrar no mercado de trabalho. Agora vamos de dados. Eu tava super ansiosa para trazer esses dados para vocês, porque é muito, muito legal. Vamos lá. De acordo com o IPEA, vou deixar aí o nome para vocês, o trabalho doméstico no Brasil, ele é um trabalho realizado majoritariamente por mulheres negras e de baixa renda. Então, conforme tudo que a gente discutiu aqui, essas coisas, né, que a gente falou, principalmente do contexto histórico, influencia muito nos dias atuais, nas coisas que acontecem atualmente. Então, hoje, existem barreiras que impedem da mulher entrar em alguns espaços e também limitam a mulher de sair desses espaços. Um exemplo disso, né, é o trabalho doméstico que a gente está falando aqui. Vamos às fotos. Em 2018, 14,6% das mulheres brasileiras ocupadas no mercado de trabalho concentravam-se em atividades remuneradas no trabalho doméstico. O gráfico mostra aí para vocês a divisão por estado e a gente comprova que é majoritariamente feminino porque a porcentagem de homem no trabalho doméstico remunerado não atinge nem 1,5%. Já falando por cor e raça, as mulheres negras representam 63% do total de trabalhadoras domésticas. Do total de mulheres negras no mercado de trabalho, 18,6% exerciam trabalho doméstico remunerado e cai em 10% quando se trata de mulheres brancas. Já nesse, nós vemos que desde 1995 até 2018, a taxa deu uma pequena diminuída, por conta de alguns fatores, como envelhecimento, crise econômica, ampliação do acesso à escolaridade e outras ocupações, como o telemarketing. Lembrando que telemarketing não deixa de ser precarizado também. Mas é mencionado telemarketing porque é uma opção fora do trabalho doméstico. No gráfico 5, nós vemos que de cada 100 trabalhadoras negras, 14% são jovens, e entre as brancas, 11% são jovens. Então, as mulheres jovens estão se distanciando desse trabalho, e um dos possíveis vários fatores está no acesso à educação, para vocês verem como as políticas educacionais e a democratização do acesso ao ensino são fundamentais. A gente pensa nisso no ensino básico e no ensino superior. No ensino básico é com a universalização do acesso ao ensino fundamental, então todos passam pelo ensino fundamental e completam ele. E no ensino superior com as políticas de cotas, as bolsas e o financiamento estudantil. Ainda que esse processo não tenha sido capaz de reverter a baixa escolaridade da categoria, é importante destacar que a juventude presente no trabalho doméstico já alcança hoje uma média que varia entre 9,7 a 10,7 anos de estudo, o que já corresponde ao ensino fundamental completo e mais alguns anos de ensino médio. As mulheres mais velhas, com idades acima de 70 anos, contudo, mal conseguiram concluir a primeira etapa do fundamental, apresentando média de 4 a 8 anos de estudo, que alcança 6 anos de estudo entre as brancas. A gente pensa que é pouco, mas para vocês notarem melhor a diferença. Em 2018, essa taxa estava entre 8 anos de estudo. Em 1995, essa taxa era de 3 a 4 anos de estudo, em torno de 2 para trabalhadoras negras do Nordeste e brancas do Norte. Esse gráfico nos mostra que de 1995 a 2018, a proporção de trabalhadoras domésticas que residem no domicílio de trabalho vem diminuindo. Como eu falei para vocês, só porque existe uma lei não quer dizer que ela é posta em prática. E aí é que entra a questão persistente da informalidade. Como nós vemos nesse gráfico, em 1995, a formalização pela carteira de trabalho não alcançava nem 20%. Ou seja, de cada 10 mulheres ocupadas nesse tipo de trabalho, apenas 2 estavam protegidas pela Previdência Social. Isso significa que as demais, as 80%, não possuíam qualquer amparo do Estado nas situações de impossibilidade ou dificuldade de trabalhar, fossem elas temporárias, como uma doença ou uma gravidez, ou então mais permanentes, como aquelas ocasionadas pela velhice ou invalidez. Então, se não se enquadrasse em algum critério da assistência social, essas trabalhadoras estavam super abandonadas pelo Estado e pelos seus empregadores.
A proporção de trabalhadoras domésticas com carteira de trabalho assinada foi crescendo paulatinamente com o passar dos anos, até que em 2013 ultrapassou pela primeira vez o patamar dos 30%. O que foi bom, porque tinha mais formalização, mas ruim porque isso não representa nem a metade do total. E entre 2016 e 2018, essa taxa baixou, voltando a menos de 30%. Lembrando que estamos falando em todos os dados da mensalista, né, que é a que trabalha durante todo o mês. A diarista é a que trabalha em mais de um domicílio ou em um só que com uma jornada reduzida. Não estamos falando dela. A trabalhadora doméstica trabalha em torno de 38 horas por semana. Essas horas divididas por 5 dias na semana, ou seja, de segunda a sexta, dão 7,6 horas e de segunda a sábado dão 6,3 horas. Sendo apenas 10% que desejavam trabalhar mais horas em trabalho pago do que já trabalham. Isso também se dá, a várias variáveis. Uma das possíveis é a má remuneração. E para finalizar com nossos dados, vamos falar de salário. É possível perceber a tendência de aumento nas remunerações, que se estabelece especialmente a partir de 2004. De 2017 para 2018, esse movimento tem se dado de forma menos intensa. Em 2016, a renda média das trabalhadoras domésticas era de R$ 850, valor que cresce 3,1% para atingir 877 em 2018. Em 2017, o salário mínimo foi fixado em R$ 937 e em 2018 passou para 954. A média salarial das trabalhadoras domésticas estava abaixo do valor normatizado como mínimo segundo o próprio Estado. Em 2017, as trabalhadoras recebiam em torno de 90% do valor mínimo e em 2018, esse percentual oscilou para 92%. Embora possa parecer que aumentou, existe a questão da inflação. Inflação é algo complicado de entender e eu não vou conseguir explicar nesse vídeo aqui pra vocês, talvez em um vídeo mais específico sobre isso, mas explicando assim bem por cima sobre o que é inflação, até porque eu também não sei super o que é inflação. Vamos lá. Basicamente, ao longo do tempo, as coisas tendem a aumentar de preço. Por isso também que todo ano há um reajuste no salário mínimo, ou seja, o salário mínimo aumenta um tantinho. A gente vê preço de supermercado, sabe, de catálogo antigo, sei lá, de 1999, e a gente fala, meu Deus do céu, como as coisas eram baratas, nossa, um Danone R$1, sei lá. E a gente fica, nossa, mas bem que esses preços poderiam ser os preços de agora, né? Agora tá tudo caro. Só que a gente esquece, né, a gente não sabe que aqueles valores da época eram valores balanceados, né, eram valores de acordo com o real. Então, vamos dar um exemplo, né, para ficar mais claro. Vamos supor que o seu salário hoje é R$10. E aí, quando o seu salário é R$10, o arroz, um quilo de arroz, custava R$1. Passou um tempo, o seu salário aumentou de R$10 para R$100. Então, agora você recebe R$100. Só que o preço do arroz também aumentou. De R$1, o arroz foi para R$10. Eu não sei se vocês vão conseguir entender. Seu salário, ele vai mudando, ele vai aumentando de acordo com o tempo, só que as coisas também. Se vocês percebem que tudo é balanceado, aqui aumenta, sim, mas aqui também aumenta. Então as coisas vão caminhando juntas. Por isso que a gente pensa que antigamente tudo era barato, mas antigamente o real ele andava de acordo, né, com o mercado. Ok, você recebe mais agora, só que você também paga mais agora. Ai, cansei, falei demais, né? Eu sei que eu falei muito, mas eu espero que vocês tenham entendido pelo menos o básico desse assunto, né? Mais ou menos como as coisas funcionam. É um tema muito complexo, sim, mas é muito necessário da gente entender. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Se sim, comentem aí. Eu adoro saber também a opinião de vocês. O que vocês acham sobre esse assunto, qual a opinião de vocês. É muito importante a gente conversar sobre assuntos assim. E bom, como a gente viu, ainda tem muitos direitos a serem conquistados nessa categoria. Só que esses direitos só vão vir através da conscientização das pessoas sobre o assunto e através de lutas, porque a gente sabe que todos os direitos, pelo menos a maioria dos direitos que a gente tem hoje atualmente, foram vindos de lutas e não de espontaneidade.
faltam muitas coisas ainda, falta as pessoas, né, a sociedade reconhecer que o trabalho doméstico não é um trabalho para as mulheres, não é um trabalho que só as mulheres têm que fazer dentro de casa, não. Falta reconhecimento na questão de direitos mesmo, né, na questão do trabalho, enfim, várias coisas. Mas a gente tem que também reconhecer que dos anos anteriores, né, até agora, houve muitas conquistas, muitos avanços. E uma coisa que eu esqueci de falar é que mesmo tendo as leis, nem sempre só porque tem lei funciona. Ainda mais aqui no Brasil, a gente conhece bem, né? Vale muito ressaltar aqui que muitas dessas trabalhadoras que tentaram simplesmente ter os seus direitos, né, alegar os seus direitos, foram demitidas. E isso também fez com que muitas dessas trabalhadoras domésticas não decidissem impor seus direitos aos seus patrões e patroas, sabe? Por medo de serem demitidas. Então elas continuaram nessa relação ruim por medo de perder o emprego. Enfim, para finalizar, eu vou deixar aí também no link da descrição 2 vídeos muito importantes que falam rapidinho, falam um resumo sobre esse tema, que eu aconselho de verdade vocês a assistirem, é super rápido. Um fala sobre a questão, né, dessas trabalhadoras, de que tem até um relato de uma mulher que fala que conhece pessoas que pagam R$500 em coleira de cachorro, mas não quer pagar os direitos de uma trabalhadora doméstica, sabe? Enfim, tem vários relatos, tem uma também que fala em forma de tipo de poema, sabe? Enfim, assistam aí que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E é isso, não se esqueçam de curtir o vídeo, que deu muito trabalho pra fazer. Comentem aí o que vocês acharam, qual a opinião de vocês. Eu gosto muito quando vocês comentam, porque me faz querer trazer esses vídeos, mesmo sendo complexos e trabalhosos pra vocês. Então comentem aí o que vocês acharam, não se esqueçam, né, de curtir o vídeo, se inscrever aqui no canal. E me seguir lá no Instagram, que eu vou deixar aí na tela pra vocês. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, existe uma playlist aqui no canal, uma playlist é um conjunto de vídeos que falam sempre, que eu trago sempre sobre esses temas. Então eu já trouxe sobre isolamento social, os impactos, né, do isolamento social, como funciona o mercado de trabalho atualmente. Enfim, eu vou deixar aí a playlist pra vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, depois não se esqueçam de dar uma olhada lá, que tem outros conteúdos importantíssimos pra gente discutir, ok? É isso, um beijo e até a próxima!